boa tarde, terça-feira e tá no ar o nossos donos da bola. Ao meu lado hoje, substituição. Sai Lucas BZK, entra Pedro Elias. Que momento, hein, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que acompanham os donos da bola. Pois é uma honra estar aqui novamente, mais uma vez. Só que dessa vez é dupla inédita, hein, Larissa? Tá vendo só? Nunca fomos nós dois, hein? Hoje estamos desbloqueando aqui uma nova apresentação nos donos da bola. Pedro Elias hoje aqui ao meu lado para a gente falar muito de esporte regional, nacional. Hoje muitos treinadores portugueses também no nosso programa. Aliás, portugueses estão dando um show no futebol brasileiro, né, Pedro? Estão varrendo. É o costume, né? Não, mas estão varrendo os treinadores brasileiros, eles têm que abrir os olhos porque os portugueses estão mandando em tudo, né? Antes da gente falar dos portugueses, a gente fala dos hermanitos, que estão dominando o basquete joseense. Time esse que tem jogo hoje, frente a um adversário que você conhece muito bem. Final do ano você já sabe, os bons alunos estão tranquilões, já passaram de ano e estão de bem com a vida. Mas também existem aqueles de recuperação e pagando pelas desatenções. E o São José Basquetebol? Que nota os alunos do professor Regis Marrelli merecem? Na verdade, o aluno começou mal, né? O NBB, né? A gente teve um início muito ruim do NBB, por uma série de razões até compreensíveis, mas foi realmente muito mal e a gente tem se recuperado bem. Eu acho que o time agora está num momento bom. Eu acho que a equipe vem crescendo e espero que continue assim e que a gente tenha um segundo turno bom, mas o mais importante realmente é chegar bem no playoff. Cara, eu acho que isso daí vai muito, o nosso esforço foi 10, mas às vezes nem tudo depende, né? A gente se esforçou todos os jogos, a gente procurou se entregar todos os jogos, isso a gente nota 10, mas acho que a gente chega a passar de ano assim, a gente se esforçou, fez um bom ano, tenho certeza, acho que acima da média. E falando em rendimento, Douglas dos Santos vem sendo aquele aluno exemplar. É o melhor jogador do NBB em lances livres e o bom momento não é por acaso. Eu acho que é uma mentalidade, a gente vai amadurecendo com o tempo, a forma de trabalhar, de pensar, de cuidar mais do corpo. Esse ano eu estou me cuidando melhor. E teve novidade no treino dessa semana no São José Basquetebol. O clube anunciou o ala argentino Martín Fernandes, de 27 anos. Y el hermano llegó motivado. Porque es una gran organización, antes de venir me hablaron muy bien, tuve la posibilidad de hace 2 años de venir y no se dio por otros motivos y bueno, hoy estoy muy contento de mi llegada a San José, de haber elegido esta organización y bueno, es una gran organización. Soy un jugador que entrega todo en la cancha, que deja todo con mucha energía y bueno, que va a intentar hacer lo mejor para el equipo, tanto en defensa como en el ataque. É um jogador de característica de chute, né? Um jogador que tem um chute muito efetivo, tem um excelente arremesso de 3 pontos, um cara muito legal, muito de grupo, esse grupo é muito bom, então é muito importante a gente trazer um cara que se encaixa nesse perfil. Sorridente, o ala argentino está ansioso mesmo para o encontro com a torcida joseense. Sí, estoy ansioso, esperando que terminen los papeles de llegar y bueno, arrancar lo antes posible con el equipo. Ya estoy entrenando hace unos días y el equipo me recibió muy bien, estoy muy contento por eso, así que bueno, intentando adaptarme lo antes posible y bueno, muy contento también de mi llegada aquí. A próxima partida é diante do Pinheiros. O time está em 8º lugar no NBB e venceu 5 dos últimos 7 jogos. Um adversário tradicional e pra lá de conhecido do time do Vale. Sim, é um adversário que a gente teve bastante confronto, um time jovem também, assim como o nosso, com uma espécie experiente. E a gente vai pro choque, como todas as vezes que entrou em quadra contra eles. É uma equipe muito forte e vai ser um grande jogo, né? E na verdade o nosso maior problema, fora o jogo do Pinheiros, é a sequência, que às 4 da manhã do dia seguinte a gente tem que viajar pro Pato para jogar no outro dia. Esse daí vai ser um grande problema para a gente terminar o primeiro turno. O São José Basquetebol é isso, um elenco unido, entrosado em quadra, que fala a mesma língua. Quase. Não dá para dizer que o hermano Martín Fernandes não está se esforçando. No, estoy entendiendo bastante, si me hablan despacio voy entendiendo y aprendiendo algunas palabras. Já aprendeu alguma palavra nova já, não? Y troca, cambio, torcida, hinchada y después brigado, cosas así, de a poquito voy a ir agarrando más palabras y aprendiendo un poco mejor. O básico do básico, mas tá se esforçando, acabou de chegar. Vamos dar uma colherzinha de chá, né, Pedro? Não, mandou bem, eu consegui entender quando conversei com ele. Mas falar também do São José Basquetebol, que o time tá muito entrosado, parece Sim. que eles compraram a ideia do Regis Marrelli mesmo, o clima tá bem tranquilo, um ambiente leve, né? E é assim que importa, né? Hoje vamos ver então se fecham esses jogos em casa, né? O último do ano, se vai ser com pé direito, né, Pedro Elias?
Isso daí, eu com a mão direita. Agora, para falar um pouquinho mais sobre basquete, ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Carmopédia no ar nesta terça-feira quente, aqui em São José dos Campos. Acompanhando aqui tudo aquilo que acontece no esporte da nossa região. Hoje aqui com a filha da dona Berenice, como sempre, Larissa Murad, e o filho da dona Solange, o nosso príncipe regente, o Pedro Elias, os dois apresentando aqui o nosso Donos da Bola. E para você que gosta de basquete, olha o recado. Hoje, jogaço em São José e Pinheiros, 7h30 da noite, Arena Farmaconde. Quem chegar mais cedo vai ganhar algodão doce. O São José está fazendo uma movimentação legal ali para o torcedor ir e lotar o ginásio. Até agora a Arena não ficou lotada assim num jogo do São José no Campeonato Paulista. Claro, no Campeonato Brasileiro. Claro, lá na associação, no Lineu de Moura, 1.800 lugares, sempre o ginásio está lotado. A Arena comporta quase 5.000 torcedores, é mais difícil. Hoje é um jogo muito importante, é o penúltimo jogo do primeiro turno para o São José. Ele vai fechar quinta-feira o turno contra o Pato, lá em Pato Branco. E ele briga ainda pela 8ª vaga, que é importante. São José hoje é o 10º lugar. Ele pega o Pinheiros. Se ganhar do Pinheiros hoje, ele ultrapassa o Pinheiros. Fica na 8ª colocação, aí vai depender do último jogo dele, do Pinheiros também e tal, para ver quem é que consegue essa 8ª vaga para disputar o Super 8, que é disputado entre o primeiro e o segundo turno. São José já vai começar, aí, depois em janeiro, né? São José já vai começar o segundo turno esse ano, dia 27 contra o Flamengo, dia 29 contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Mas voltando para hoje, jogo importante, São José anunciou mais um reforço, mais um argentino, irmão, o Martim Fernandes, se junta ao Franco Vieta, outro argentino, com esse bom time do São José, que recuperou-se bem no campeonato. Os comandados do Regis Marrelli têm tudo para conquistar uma grande vitória. Hoje o torcedor está convidado, convocado para prestigiar o time. Vamos lá torcer por mais uma grande vitória do basquete josense, tá certo? Amanhã eu volto para a gente falar de futebol clássico do Vale aqui nos Donos da Bola. Combinado, Carmo. Amanhã a gente te espera então para falar mais sobre o clássico, que aliás está chegando, hein, Pedro? Falta quase que um mesinho só, hein? O clássico movimenta a região, tá todo mundo já falando sobre isso, né? Não tem jeito, é um campeonato à parte, né? Bora pro intervalo, já tem mais os Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal do... De volta com os Donos da Bola e agora, olha só, a gente vai falar sobre os treinadores portugueses que atuam aqui, ó, no Brasil. O que Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge têm em comum, além de serem portugueses, opa? Os 3 treinadores europeus foram campeões da Libertadores e comandaram o mesmo time em Portugal. A ascensão de treinadores portugueses em território brasileiro começou com o JJ no Flamengo. Em 6 anos, o Brasil já é o segundo maior importador de lusitanos, atrás apenas da Arábia Saudita. 19 técnicos portugueses carimbaram um nome entre os times, tanto da
da Série A quanto Série B. A lista é extensa. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Ricardo Sapinto, João Martins, Antônio Oliveira, Bruno Lopes, Vitor Castanheira, Vitor Pereira, Luiz Castro, Paulo Souza, Pedro Caixinha, Armando Evangelista, Renato Paiva, Peppa, Bruno Lage, Ivo Vieira, Arthur Jorge, Petit e Álvaro Pacheco. Jorge Jesus fez história com o Mengão. JJ foi campeão da Libertadores em 19 frente ao River Plate, do Brasileirão no mesmo ano, do Carioca de 2020, da Recopa Sul-Americana de 2020 e ainda a Supercopa do Brasil do mesmo ano. Passou pelo Braga de Portugal na temporada 2008 e 2009. Conseguiu levar o clube até as oitavas da Champions e ficou na 5ª colocação na Liga Portuguesa. Abel Ferreira é um dos melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro. Venceu 2 Libertadores no mesmo ano, pelo Palmeiras em 2020 e 2021, as finais contra os brasileiros Santos e Flamengo. Em Portugal, Abel atuou tanto como jogador como treinador no Braga. Como atleta, em 2004, se afirmou como lateral direito titular da equipe, fazendo ao todo 37 jogos. As exibições chamaram a atenção do Sporting, onde foi emprestado com opção de compra em 2006. Em fevereiro de 2015, Abel Ferreira foi convidado para assumir o papel de treinador do Braga B. Permaneceu no cargo até abril de 17, quando foi promovido a treinador da equipe principal. Em 17-18, atingiu um marco histórico para o Braga. Foi o recordista de pontos alcançados com 75, o recorde de gols marcados com 101 e o recorde de vitórias numa temporada, 33 ao todo. Abel se tornou o treinador com a maior porcentagem de vitórias no clube, 64%. O atual campeão da maior competição das Américas tem uma identificação ainda maior com o time de Portugal. Natural de Braga, Arthur foi zagueiro durante praticamente toda a carreira. Desde 92 até 2004, fez mais de 200 jogos com 10 gols marcados. Após 12 anos defendendo os arsenalistas, Arthur se transferiu para o Penafiel, onde atuou por 90 minutos e se aposentou do futebol. Como treinador, iniciou a carreira no Famalicão na temporada 2009-10. No Braga, o clube anunciou na equipe B em 2012 e só na temporada 22 ele foi apresentado ao principal. O Braga fez a melhor temporada na Primeira Liga em pontuação com 78. Foram 25 vitórias e 75 gols marcados. Garantiu o 3º lugar. Os arsenalistas se qualificaram pela primeira vez em 11 anos para os playoffs da Liga dos Campeões. Depois disso, ele veio ao Brasil para treinar o Botafogo após um ano de 23 desastroso ao glorioso. Conquistou a América diante do Atlético Mineiro por 3-1 no Monumental de Núñez e ainda o Brasileirão. Um verdadeiro craque português. Pedro Elias, sem puxar a sardinha pro glorioso que agora tá em ascensão, mas desses portugueses para você, unanimidade, qual o melhor aqui em solo brasileiro? Neste momento ou na história? Nesse momento, desse passado recente, do que a gente contou agora. Eu acho que vai ter que ser o Arthur Jorge, não tem ser, como, né? Libertadores e brasileiro, ganhou mata-mata e pontos corridos, é difícil demais. Pegue seu banquinho, Abel Ferreira, e espere o seu momento, já foi no Brasil, porque agora é tempo de glorioso. Já que a gente falou sobre os portugueses, Pedro Elias, então, disse que Arthur Jorge é o treinador do momento. Você confere mais como foi essa chegada do Arthur até a glória do Botafogo. Arthur Jorge Torres Gomes Araújo Amorim, nascido em Braga no dia 1º de janeiro de 1972. Esse é o nome do treinador que viria a mudar o rumo da história do Botafogo e comandar o clube no primeiro título de Libertadores da América do Glorioso. Mas a relação com o alvinegro carioca demorou a acontecer. Ele iniciou a carreira como zagueiro do Braga, tendo atuado pelas categorias de base do clube desde os 14 anos, tendo feito estreia em 92, entrando na partida frente ao Belenenses na Primeira Liga. Em 98, foi capitão do Braga na final da Taça de Portugal, mas acabou derrotado pelo Porto por 3-1. Após 12 anos consecutivos atuando pelo clube da cidade natal, Arthur Jorge se transferiu para o recém-promovido Penafiel na temporada 2004-05, antes de, enfim, se aposentar. Como treinador, o início da carreira aconteceu em 2009. Na oportunidade, ele treinava o Famalicão de Portugal, conduzindo o clube ao 3º lugar
lugar nos playoffs da 4ª divisão, deixando escapar por pouco o acesso. Em 2012, o Braga anunciou que voltaria a ter uma equipe B, competindo na 2ª Liga. E claro, com total identificação com o clube, Arthur Jorge foi o nome escolhido para comandar o time. Depois disso, rodou por equipes portuguesas até retornar ao Braga em 2017. Comandando as equipes de base Sub-23 e Braga B, ele finalmente chegou ao time principal no fim de 22. E de lá não saiu mais. Na temporada 2022-23, conquistou a melhor colocação da história do clube na Primeira Liga. 78 pontos, 25 vitórias e o 3º lugar, garantindo vaga na Liga dos Campeões. Na temporada seguinte, não conseguiu uma vaga às 8ª da Champions, mas foi campeão da Taça da Liga, eliminando o Sporting na semifinal e o Estoril na finalíssima. E foi com esse currículo pra lá de modesto que Arthur Jorge chegou ao Botafogo. Uma aposta total no meio do desespero alvinegro. Mas olha, a aposta foi certeira demais. Anunciado no dia 3 de abril de 2024, o português assinou contrato de 2 anos com o Glorioso após pagamento de uma multa de 2 milhões de euros. A estreia foi diante da LDU em Quito e foi com derrota de 1-0, a segunda da equipe em 2 jogos na competição e lanterna do grupo nas mãos do Botafogo. Mas o desespero virou esperança. Em uma arrancada, o Glorioso venceu 3 dos últimos 4 jogos e se classificou às 8ª na 2ª colocação. Dali pra frente, você sabe, classificação diante de Palmeiras, São Paulo e Peñarol, deixando pra trás 11 títulos de Libertadores no caminho, e a glória eterna chegou em Buenos Aires na partida frente ao Atlético Mineiro e vitória por 3-1. No Brasileirão, o título também chegou em uma campanha incrível. Foram 38 jogos, 23 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. Com o melhor ataque e saldo positivo, 29 gols. Com 42 jogos pelo Botafogo, o treinador soma 26 vitórias e chega a 70% de aproveitamento no comando do clube, com 2 títulos conquistados e já ídolo da torcida do Fogão. Parabéns aí ao Arthur Jorge, temporada perfeita, mas agora vamos falar um pouco de basquete. Você sabe quais são os jogadores mais altos da história da NBA? Quanto você tem de altura? A média de altura do brasileiro é de 1,73 para os homens e 1,60 para as mulheres. Mas imagina ter 2 metros e 31 centímetros. Pois é, são casos raros que só tem na NBA. A Liga Americana de Basquete conta com os melhores jogadores do esporte da bola laranja. Victor Wembanyama, a jovem promessa do basquete francês, tem 2 metros e 24 de altura e é o jogador mais alto da liga atualmente. Mas ele não está nem no top 5 de maiores jogadores de basquete da história. George Morrison com 2 metros e 31, simplesmente um gigante dentro das quadras. Na temporada 95 e 96, ele ganhou o prêmio de jogador da liga que mais evoluiu, com médias de 14 pontos, 9 rebotes e 2 bloqueios por jogo. A altura ainda fez o atleta parar em Hollywood. Ele protagonizou o filme Meu Gigante Favorito de 1998. Ao lado dele, Manute Bol divide esse topo. Durante 10 temporadas na liga, atuou por diversas franquias, como o Washington Bullets, o Golden State Warriors e o Philadelphia 76ers. Foi nomeado para o All-NBA Defensive Team na temporada 85-86 e ocupa o 2º lugar de todos os tempos com a maior média de bloqueios por jogo na carreira, aproximadamente 3,34. Um pouquinho mais baixo, o alemão Shawn Bradley tem 2 metros e 29. Selecionado pelo Philadelphia 76ers, passou ainda pelo New Jersey Nets e pelo Dallas Mavericks, totalizando 12 temporadas. Fora das quadras, participou do filme Space Jam, estrelado por Michael Jordan. Esse é Yao Ming, ex-jogador de basquete de 2 metros e 29. Sua passagem de 8 temporadas pela liga foi tão marcante que em 2016 foi inserido no Hall da Fama do basquete nos Estados Unidos. Pelo menos é um meme famoso, né? O americano Chuck Nevitt, de 2 metros e 26, carrega uma marca única entre os membros deste grupo. Campeão pelos Lakers em 1985, é até hoje o atleta mais alto a ter vencido o campeonato da NBA. Mark Eaton se tornou o ídolo do Utah Jazz, onde atuou por 11 anos e ficou famoso pela eficiência defensiva. Mas também, com 2,24 até eu, foi eleito por 2 vezes o melhor defensor da NBA, 84-85 e 88-89, e é o dono de 2 marcas não batidas até hoje, a de tocos por jogo em toda a carreira e em uma única temporada. O holandês de 2 metros e 24
24, Rick Smith só jogou profissionalmente pelo Indiana Pacers da NBA. Em 12 temporadas, foi para o All-Star em 97 e 98 e disputou as finais em 99 e 2000, derrotado pelo Los Angeles Lakers. Assim como o Wembanyama, Ralph Sampson já era badalado desde os tempos de novato. Com 2,24 m, foi a primeira escolha do draft de 83, selecionado pelo Houston Rockets depois de fazer seu nome no basquete universitário pela Universidade de Virgínia. Foi eleito o calouro do ano em 83 e 84 e ainda teve 4 seleções consecutivas para o All-Star. O sérvio é o único desta lista e ainda em atividade. Aos 36 anos e 2,24 de altura, Boban Marjanovic está atuando no Fenerbahçe. Chegou ao Santo Antônio Spurs em 2015 com uma carreira já consolidada em seu país. Foi 3 vezes o MVP da Liga Sérvia e campeão mundial sub-19 em 2017 e europeu sub-20 em 2008 pela seleção. O paulistano, o Emil Rached, foi o jogador mais alto da história do basquete brasileiro. Ele tinha 2,20 m e marcou 114 pontos com a seleção brasileira. Rolando Ferreira foi o primeiro brasileiro e mais alto a disputar uma NBA. Nenê Hilário é o brazuca com mais partidas disputadas na NBA, com 965 jogos. Nomes como Stephen Curry com 1,88, Michael Jordan e Kobe Bryant com 1,98, Larry Bird, Magic Johnson e LeBron James com 2,6 são todos baixinhos, deu pra ver aí, né? Mas Muggsy Bogues roubou toda a cena com seu 1,60 m, sendo jogador profissional de basquete. Ele atuou de 87 a 2001 e fez história com a camisa do Charlotte Hornets. Olha só, esses caras são mais altos do que Larissa Murad, hein, Larissa? Não, eu tô me sentindo uma baixinha, tá? 1,84 mais esse tênis, vai? 1,90 facilmente. Não chego talvez nem na cintura daqueles ali de 2,31, amigo. Vai ser alto assim lá na NBA. São altos demais. Bora pro intervalo, daqui a pouco tem mais os donos da bola pra vocês. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes... De volta com os donos da bola. E olha, agora a gente conta uma história curiosa. Já foram muitos perfis no nosso programa, mas esse é carismático, é uma figura e de uma modalidade que esse ano faturou quase todos os títulos possíveis. Com vocês, o goleiro Lucas. Pode cantar aqui? Orgulho de ser Taubaté, eu visto esse manto, por isso que eu canto, orgulho de ser Taubaté. Já deu pra perceber que a resenha vai ser boa demais, né? Esse cara sorridente aí é o Lucas Santos, 26 anos, 1,87 m, goleiro do Handball Taubaté. E esse jeitão agitado vem desde menino. Cara, eu era uma criança difícil, era uma criança difícil que se machucava, ralava o joelho, arrancava o tampão do dedo. Eu fui criança de verdade, eu aproveitei, brinquei de pique-esconde, joguei bola na rua e tenho certeza que hoje
o que o meu filho ele faz também me dá um pouco de trabalho ali, ele brinca também, se machuca, é tudo que eu fiz a minha mãe passar. Aquela preocupação da criança estar na rua, voltar com o joelho ralado. E um atleta profissional, quando não está jogando, naquele tempo livre, tem os mais variados hobbies. Alguns gostam de cozinhar, ouvir música, assistir TV. Mas o Lucas é diferenciado. Esse hobby aí dele, eu te garanto que você nunca viu na vida. Cara, é até engraçado. Nos tempos livres, assim, quando eu estou em casa, eu gosto muito de varrer casa. Eu gosto de pegar, limpar a minha casa, deixar arrumadinha, gosto de deixar ela limpinha. Mas calma, não é só isso. Eu gosto também de passear com as crianças, passear com o cachorro. E aí quando tem uma folga assim, junta eu, a Agatha e as crianças, a gente vai no shopping ou vai visitar a família no Rio. O Lucas é cria de um projeto do Rio de Janeiro e o que começou como uma brincadeira foi virando coisa séria. E eu não tinha medo da bola. E aí o professor falou, eu acredito que você vai ser um bom goleiro, investe nisso que você pode ser um bom goleiro. E antes disso, eu tinha uma escola de futebol, que era lá no América, em Edson Passos. E aí eu conciliava os dois. Um dia eu treinava no futebol na escolinha, e aí nos dias de escola eu pegava e fazia o handball. Então, tipo, era 2 dias de futebol e 3 de handball, variado assim na semana. E aí chegou um momento que eu não consegui conciliar os dois, por causa da competição, por causa do futebol que tinha que pagar a mensalidade, pagar o uniforme. Aí foi aí que eu tive que tomar uma decisão de escolher futebol ou handball. Mas as coisas não foram fáceis para o goleiro. Muito apegado à família, Lucas perdeu o pai ainda quando criança. O jeito dele superar a dificuldade foi sendo aquele pai que ele não teve a oportunidade de ter. O que eu mais tento ser para eles é ser um pai presente, que é uma coisa que quando eu era mais novo eu não tive, né, um pai presente assim. Depois de um tempo a minha mãe ela arrumou um padrasto e me deu atenção e fez esse papel de pai. Mas o meu pai ele faleceu quando eu tinha 8 anos de idade e aquilo dali me deu um choque de realidade, tudo, né? E eu tento ser esse pai presente, de brincar, de sair, de curtir. E o melhor de tudo é que eu fui pai cedo, então tenho muita energia para brincar com eles, tenho tempo, né? E eles é bem recíproco esse amor. Entre indas e vindas, o Lucas já defendeu outras equipes do estado e também do sul do país. Mas não tem jeito, a casa dele é no Handball Taubaté. Cara, eu tenho muito orgulho em vestir essa camisa. Orgulho de ser Taubaté mesmo. Desde moleque sempre quis estar aqui, sempre acompanhei. E graças a Deus tenho a oportunidade de estar aqui, vivendo esse momento, de estar conquistando títulos, de estar representando o Taubaté da melhor forma. E o Handball Taubaté, ele é referência assim, no Brasil inteiro e também na América do Sul. Muito bom mesmo. Show de carisma, sempre um sorriso no rosto e uma humildade enorme. Lucas com certeza é um personagem do esporte. Um louco pro handball, um maluco do bem. Ele é maluco do bem, então não faço mal a ninguém. A galera do grupo aí sabe que eu sou um cara do bem, um cara suave. Esse maluco que a gente fala é porque no meu caso, né, você conhece a fama do goleiro. Então ele é? Então eu prefiro ser o maluco mesmo do que o contrário. Então ele é um querido, é um baita de um goleiro, um cara paizão, família e sempre muito da resenha, né? Pedro Elias já foi a inúmeros treinos do Handball Taubaté, jogos, enfim. A gente nunca vê o Lucas ali de bico, ou mal-humorado, ou falando naquele, vambora. Sempre animado, né, Pedro? Não, é impressionante, seja em jogos, em treinos, pode ser uma partida muito decisiva ou algum treino mais leve, ele tá sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. E quando acabam os jogos, é unanimidade, as crianças vão todas atrás dele, ele é um dos jogadores preferidos e trata todo mundo muito bem, muita atenção também, é um cara diferenciado, difícil até de encontrar um cara desse no esporte. Sim. Por isso que a gente fez um perfil com ele, né? Brincamos no Instagram, né? Inclusive o arroba dele é Lucas Papai. Mostra que é um cara 101% família.
Fernanda Belo, sei que você também é 101% família, chegou no estúdio e já falou, opa, temos novidade nos Donos da Bola, você viu? Tá fraco o menino Pedro Elias não, hein? Com certeza, né, gente? Bom demais, olha só que legal. Fê, pra você ver, viu? Responsabilidade enorme, mas Calma. conseguimos, hein? Tá do lado da Larissa aí, tá tudo certo, viu? Mini craques da bola. Ô Fer, ótimo jornal pra você, amanhã a gente se encontra de novo, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.